Bom, gente, meu grupo então consiste da Amanda Salgueiro, Igor Felipe, que sou eu, e do Rodrigo Bicudo. Nós então falaremos para vocês sobre as ondas eletromagnéticas. Mas antes de definirmos então as ondas eletromagnéticas, vamos falar então primeiramente sobre o conceito de onda. Bom, a onda é uma perturbação que se propaga através de um meio. É importante lembrar que a energia também se propaga, mas o meio, entretanto, não acompanha essa propagação. Então aqui nós temos nessa figura a direção de vibração, que pode ser transversal ou longitudinal, sendo transversal quando as partículas desse meio vibram perpendicularmente à direção de vibração, enquanto que as longitudinais são quando as partículas do meio vibram na mesma direção de propagação dessa onda. E também temos a direção de propagação. A direção de propagação da onda diz respeito a se ela é unidimensional, bidimensional e tridimensional. Veremos mais à frente que as ondas eletromagnéticas são tridimensionais. E aqui, por fim, temos a letra lambda, que representa então o comprimento de onda, que é essa distância de C até D. As ondas também possuem classificação em relação ao seu tipo, e aqui nós explicaremos para vocês dois tipos delas, que são as ondas mecânicas, que são as ondas mais comuns, porque podem ser encontradas em várias situações, né, do dia a dia. Entre elas nós podemos ter as ondas sonoras, como vocês podem ver aqui, as ondas do mar, aqui, e as ondas sísmicas, que são ocasionadas por terremotos. E é importante lembrar também que todas essas ondas citadas possuem duas características em comum. São governadas pelas leis de Newton, né? E existem apenas meio material, como o ar, a água e as rochas, conforme citado pelo livro do Hardy, de física. Nós também temos outro tipo de onda, que é justamente o tema desse vídeo, né? Que são as ondas eletromagnéticas. E as ondas eletromagnéticas são formadas por campos elétrico e magnético. O campo elétrico, então, é uma grandeza vetorial, ou seja, depende do módulo, da direção e do sentido. E esse campo elétrico é uma grandeza física que mede o módulo da força elétrica aplicada numa dada região do espaço, sob a influência de uma carga graduada de campo elétrico. As ondas eletromagnéticas também são formadas por campo magnético, que é uma região do espaço capaz de exercer força sobre cargas elétricas, em movimento em materiais com propriedades magnéticas. As ondas eletromagnéticas propagam, então, tanto no vácuo quanto em meios materiais. Elas são tridimensionais, né? Possuem três dimensões, e transversais. Transversais significa que são aquelas que têm a direção de vibração, que a sua direção de vibração é perpendicular à direção de propagação da onda. É importante lembrar também que as ondas eletromagnéticas propagam no vácuo a uma velocidade de aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, ou seja, 3.000 km por segundo ou ainda 300 milhões de metros por segundo. E também, diferente das ondas mecânicas, as ondas eletromagnéticas não precisam necessariamente de um meio material para existir. E as ondas mais utilizadas, como exemplo, que podemos citar, são a luz visível, a luz ultravioleta, as ondas de rádio, as ondas micro-ondas e os raios-x, como a gente pode ver nessa imagem aqui. E aqui o de micro-ondas. E agora aqui nós temos então o espectro eletromagnético, que nada mais é do que a distribuição das ondas eletromagnéticas, que nós já falamos anteriormente, que podem ser classificadas de acordo com a sua frequência, aqui em Hertz, e o comprimento de onda delas, aqui. Bom, então como isso funciona? Aqui nós temos vários tipos de radiação, como as ondas de rádio, de micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, as ondas de rádio possuem comprimento de onda maior do que as ondas de ultravioleta, por exemplo. Como vocês podem ver aqui, ó, 10 a menos 3, que equivale a 1.000 metros, é maior do que 10 elevado a menos 8 metros. Em compensação, as ondas de rádio elas têm menor frequência do que a onda de ultravioleta. Ainda podemos falar sobre isso da escala aproximada do comprimento de onda. Por exemplo, as ondas de rádio possuem aproximadamente o tamanho de edifícios ou até mesmo de humanos, podem ser comparadas. Enquanto que as ondas de micro-ondas podem ter tamanho aproximado de borboletas. O de infravermelho pode ser medido também, pode ser comparado, né, com a ponta da agulha, a luz visível com o tamanho de protozoários, a ultravioleta com o tamanho de moléculas, do raio-x com o tamanho dos átomos e de raios gama com o núcleo atômico, o núcleo de um átomo, que vale 10 a menos 12 metros. É isso então. Muito obrigado pela participação de todos. Até mais. Olá a todos, eu sou o Rodrigo, bolsista do PIBID,
Vou falar aqui um pouquinho sobre ondas eletromagnéticas. Vamos começar aqui onde podemos encontrar as ondas eletromagnéticas. Bem, aqui estão alguns exemplos, né? Coloquei o forno micro-ondas, que é o mais nosso dia a dia que a gente vê, um celular também, vê também bastante. Também instrumentos de navegação nas aeronaves são bastante utilizados, assim como também nas embarcações, instrumentos de navegação em geral têm ondas eletromagnéticas, assim como rádio, TV. Aqui tem algumas frequências que trabalham no celular, 2G, 3G, 4G, o 5G que ainda tá por vir aqui ainda, né, também no Brasil. Bem, aqui também tem alguns valores de faixa de frequência onde as TVs podem trabalhar, né? Tanto a TV de sinal aberto como também as TVs aí, né, tipo Sky, Claro, essas empresas aí de canal fechado. Então todas elas, cada um trabalha numa frequência, né? Uma não pode invadir a frequência da outra. Então tem parâmetros que elas devem seguir para não ter esse problema, né? Então quando a gente sintoniza agora uma TV, já é feito de forma automática. Mas assim, há uns tempos atrás, anos 90, era um aparelho que ia ajustando essa frequência para a antena poder captar, né, o receptor captar essas ondas eletromagnéticas. Os rádios também, que está um radinho desses modelos mais antigos, onde aqui a pessoa regula a frequência, né, que são as estações da rádio, onde cada rádio trabalha dentro da sua frequência, né, e tem um alcance limitado também, né, dependendo do tipo de rádio, né. Tem as rádios AM, FM, assim como também tinha aqui as TVs aqui VHF, né, Very High Frequency, né, o termo em inglês para frequência alta, e o UHF, Ultra High Frequency, né, mais alta ainda a frequência. Aqui as ondas do rádio, né. Bem, pode ser perigoso se não tiver limites. Aqui eu vou falar sobre esse regulamento da Anatel, né, que estabelece esse limite seguro para os campos eletromagnéticos de radiofrequência, né? E aqui está delimitado esse valor entre 9 kHz a 300 GHz, né? É bem amplo até. E é baseado numa comissão internacional de proteção contra radiações não ionizantes, né? Que também a OMS está junto também e recomenda também essa faixa de frequência para trabalhar, ou seja, para não causar um mal na população em geral, né? Bem, e aqui, e como funciona? Bem, agora vai ter um vídeo para a gente visualizar um experimento feito de ondas eletromagnéticas. E recomendo não fazerem esse experimento, né? Porque envolve um micro-ondas ali, né? Pode ocasionar um acidente. Esse experimento é ideal fazer num ambiente controlado, né? Seria um laboratório que tenha também segurança se acontecer algum acidente, né? E outra que pode acabar estragando o equipamento aí da sua casa, o que seria também ruim, né? Vamos lá. Nesta demonstração usaremos um forno de micro-ondas, um balão volumétrico selado contendo vapor de água a baixa pressão, uma folha de papel alumínio e um prato comum de cerâmica. Começaremos introduzindo o balão volumétrico dentro do forno micro-ondas. Quando ligamos, observamos que o balão se acende emitindo luz em certos pontos de seu interior. Como o balão contém vapor de água a baixa pressão, as ondas eletromagnéticas geradas no interior do forno excitam as moléculas de água, que podem oscilar e vibrar com bastante liberdade, causando a ionização do gás, tornando-o um bom condutor de eletricidade.
Este estado da matéria é chamado de plasma, no qual o gás pode atingir temperaturas de milhares de graus Celsius, motivo pelo qual não podemos deixar o balão aceso por muito tempo. Além disso, ao acendê-lo, pode-se observar que aparecem regiões dentro do balão com muita luminosidade e outras escuras. Isto ocorre por causa dos nós e ventres das ondas estacionárias tridimensionais, que se formam no interior do forno. As regiões escuras são dos pontos de nós, e as claras dos pontos de ventres das ondas estacionárias. Outra experiência que ilustra a presença de ondas eletromagnéticas dentro do forno é a indução de correntes elétricas num condutor como o papel alumínio. Quando colocamos algumas tiras de papel alumínio sobre um prato de cerâmica e depois ligamos o forno, as ondas eletromagnéticas induzem correntes elétricas no papel alumínio, que é um bom condutor de eletricidade. Como as tiras são finas e com baixa capacidade térmica, elas logo se superaquecem gerando plasma, ou gás ionizado. O prato de cerâmica é usado justamente por causa das altas temperaturas. Se ele não fosse colocado sob o alumínio, o prato giratório de vidro ou a base do forno poderiam ser drasticamente danificados. Bom, marque a alternativa que apresenta os nomes corretos dos conceitos descritos abaixo. Primeiro, tipo de onda que precisa de um meio de propagação. Seria as ondas mecânicas. Segundo, tipo de onda que se propaga em duas dimensões. Seriam as ondas bidimensionais. Terceiro, onda que possui direção de propagação perpendicular à vibração, que seriam as ondas transversais. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. Obrigada pela atenção de todos e obrigada pela atenção de todas.